Tá começando mais uma reunião de laboratório. Eu já começo dando aquele tradicional salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago. Salve, galera. Tudo bem? Tudo certo. Essa semana, véspera de Dia dos Pais, e nós preparamos um episódio especial para o Dia dos Pais, falando um pouco sobre a relação pais e filhos. Marcinho, você vai apresentar um trabalho que vai falar sobre a biologia paterna. Falar sobre o que o pai pode dar. Na verdade, vamos dar uma boa notícia e o que pode ser má notícia, né? Dependendo dos hábitos do pai. Então, a gente vai falar sobre a herança paterna. Ah, o que sabia até hoje, basicamente, até muito recentemente, que o pai, ele tem o material genético dele, que é o DNA, e ele passa esse material genético de pai para filho. Isso é o que estava muito bem estabelecido. Só que de uns tempos para cá, tem se descoberto que não só o material genético, né, que é esse código digamos, a receita do pai e do filho é passada, mas também alguns hábitos que o pai ele tem, ele pode passar, esses hábitos eles deixam uma assinatura no gene, então, para expressar mais ou menos um determinado gene. E essa assinatura ela pode ser passada de pai para filho também. Então, os hábitos do pai, ele pode, diferente do que se achava muito tempo atrás, os hábitos eles também influenciam o material como ele vai ser passado. Já se sabia que os hábitos maternos eram transmitidos, mas começaram, né, Marcinho, a entender que os hábitos paternos também passaram a ser determinantes em determinadas características metabólicas dos filhos, né? Isso, e os hábitos são os mais variados. Então, por exemplo, o que eu queria dizer com essa assinatura, então vamos supor, você é fumante, você adiciona uma assinatura genética, uma assinatura ali no seu DNA, uma forma diferente de expressar. Você é obeso, você faz atividade física, você é fumante, e assim vai. E toda essa assinatura, então, ela é passada para o DNA do filho. E como eu estava dizendo, então já tem diversos estudos mostrando essas diversas condições. Então, por exemplo, já foi mostrado que a diabetes, ela tem um impacto na vida dos filhos. Quando o pai tem diabetes, tem um impacto na vida dos filhos. Quando os pais são obesos, eles têm um impacto também no metabolismo do filho, da filha. Quando o pai é tabagista, ele é fumante, isso tem impacto. E um trabalho que eu achei bastante curioso, que até a idade com que o pai tem o filho influencia também na saúde do filho. Por exemplo, esse trabalho ele mostrou que quando o pai ele tinha mais de 35 anos ou mais, os filhos dele eles eram mais altos e eles tinham um padrão melhor assim de saúde. O único problema é que eles tinham um perfil lipídico menos favorável para a saúde. Então, de uma forma geral, ele tendia a ser um pouco mais saudável, só que ele tinha um perfil lipídico menos saudável. Então, dependendo até da idade que o pai tem o filho, então isso vai influenciar também no metabolismo, na vida do filho de uma forma geral. E isso nos traz para o nosso paper de hoje, que é os efeitos do exercício físico melhorando o metabolismo de glicose em filhos, né, de filhotes adultos, né? Então, nos filhos, na idade adulta já. Esse artigo foi publicado na revista Diabetes, que é uma revista muito conceituada da área da diabetes. O impacto dela é 7,79. Já falamos várias vezes sobre impacto de revista e, no meu ponto de vista, 7,7 é um impacto excelente para uma revista, né? Não é daquelas revistas Nature, Science, etc., mas é uma boa revista, uma excelente revista. E esse grupo só para arredondar aqui, da The Ohio State University, junto com o Joslin Diabetes, que é um centro de pesquisa de diabetes associado à Harvard Medical Isso, School. a última autora, né, a autora correspondente do trabalho é lá da Joslin, que é... Inclusive, a gente tem um amigo que ele
passou pelo laboratório dela, o Cris, um abraço, Cris. E, então, o que eles fizeram nesse trabalho, Thiago? Nesse trabalho, então, eles pegaram machos e submeteram eles a dois protocolos, então, de dieta. Uma dieta normal, que é a dieta padrão de biotério, e uma dieta rica em gordura, que é a dieta high fat. Dentro dessas dietas, então, os animais, ficaram armazenados numa caixa com um ninho e tudo mais, um enriquecido, mas sedentário, ou exercitado. Então, ele tinha uma roda de atividade física para ele se exercitar. E aí eles queriam avaliar o efeito do sedentarismo ou da atividade física nessas diferentes dietas. E isso é um exercício voluntário, né? Exercício voluntário. Só que eles mostram, né? Então, e só para fazer um padrão, né? Então, essa dieta comum, essa dieta de laboratório seria o nosso prato bem balanceado, com um pouco de cada coisa, e essa dieta hipilipídica seria a dieta, digamos assim, de fast food. Então, com muita gordura, muita coisa que a gente deve evitar, digamos assim, né? Então, o que eles viram nesses animais? Então, eles viram que os animais que passaram, então, que tiveram a dieta controle, então, a barra branca, que seria um animal sedentário, a barra preta, um animal treinado, que receberam a dieta comum de laboratório, e eles viram que, então, quando o animal ele treina, tem a rodinha de atividade física, ele tem um peso, ele é mais leve do que o animal sedentário. Ô Marcinho, só me tira uma dúvida, que você que é o cara, né, de formação de esporte, e só para de repente evitar algum tipo de confusão, quando você fala que o animal treina, e aí a gente colocando essa rodinha, não é um treinamento forçado como existe as esteiras, né? Isso uma atividade voluntária, como se uma pessoa tivesse uma vida um pouco mais ativa do que outra. Ela não necessariamente faria um exercício físico programado, né? Isso. Exato. Esse que é o ponto, né? Então, tipo, vamos supor, a gente não tem um controle de carga ali. Então, tipo, se você vai partir do pressuposto que treina só quando você tem controle de carga, isso não seria um treino. Mas, por exemplo, as pessoas, elas correm na rua. E as pessoas não necessariamente vão lá e tem um incremento de carga, tem um controle de carga. As pessoas vão lá e falam assim, eu vou correr hoje, e geralmente as pessoas vão lá e correm enquanto elas têm vontade. Para umas pessoas é meia hora, 10 minutos, uma hora. Então, a ideia seria mais ou menos essa. Então, tipo, as pessoas vão lá, tipo, tá sem fazer nada, vai correr, fazer uma atividade física, e ela faz enquanto ela tem vontade. E é exatamente isso que acontece nos animais. E o que é muito engraçado vamos supor, se você ver esse gráfico B, você consegue ver o quanto esses animais correm por dia. Então, se dá para você ver esse incremento até mais ou menos o sétimo dia, o oitavo dia, e entra mais ou menos numa fase estável. Mas olha o tanto em quilômetros que esses animais correm. Um animal ele chega a correr, vamos supor, 6 quilômetros, 8 quilômetros. Isso é um animalzinho que ele pesa 30 gramas. É um absurdo o tanto que esses animais correm. E dá para ver também, então, por exemplo, aqui, aproveitando que a gente está nesse gráfico, tanto os dois animais treinados, então os dois animais que estavam na rodinha, tanto com a dieta controle quanto com a dieta high fat, os dois correm. Então ele mostra que os dois animais eles gostam de se exercitar, eles passaram por esse treino. E eles correram basicamente a mesma coisa. Agora fazendo uma breve crítica à nossa realidade laboratorial, um animal que vive numa caixa sem esse tipo de ambiente, sem esse tipo de possibilidade de atividade, é um animal que fica alheio à sua característica. Você concorda ou você discorda disso? Não, concordo 100%. Inclusive, saiu um paper, há alguns anos atrás, não sei se 2012, 2013, por aí, se não me engano é um PNAS, que mostra que os animais que a gente diz saudáveis, que são esses animais sedentários na caixa, eles estão, assim, quando você olha para padrões de glicemia, se não me engano, glicemia, o que eu tenho certeza era de perfil lipídico, eles se assemelham muito a uma pessoa, a um padrão dislipidêmico. E já quando você exercita ele, aí sim, esses animais, eles se aproximam de um perfil de animais saudáveis. Então, de fato, assim, a gente usa muito, né, esses animais sedentários, fala que é saudável, só que ele não tem muito de saudável, não.
Inclusive tem até é pior, né? Porque a gente deixa eles sem enriquecimento de caixa e tudo mais. Isso é normal. Mas, tipo, eles têm um nível de ansiedade maior. Quando você, vamos supor, coloca um ninho ali para ele fazer uma casinha e tudo mais, você reduz até nível de estresse e tudo mais. Então, tipo, esses animais são uma coisinha que você coloca na caixinha para ele, qualquer diferencinha, ele, assim, pode melhorar ou pode piorar a vida dele, assim. Então, Sim. você Eu tem sempre total pensei razão. muito nisso e isso é uma coisa que no final das contas, eu acho que nós trabalhamos com animais sedentários e, de certa forma, até depressivos. Voltando aqui, então eles correm mais ou menos o mesmo tanto, os animais treinados com a dieta controle e com uma alta concentração de gorduras, e os animais treinados, então eles têm essa redução de peso. Para os animais que passaram pela dieta hiperlipídica, então eles têm o mesmo padrão, mesmo então o treinado ele reduz o peso, mas tem esse ganho de peso, né, que é o esperado, através da dieta de, entre aspas, né, fast food. Então você vê que esse animal ele desenvolve uma certa obesidade. Junto com essa obesidade, vem acompanhado essa intolerância à glicose. Aí, como é que acontece esse ensaio, então? Então, o animal está lá, ele fica sem alimento durante um período de 24 horas. Quando você vai fazer, por exemplo, o exame de sangue, então você não pode comer, fica durante a noite. De manhã, o pesquisador vai lá, dá uma injeção de glicose no animal. Então, ele tem esse pico aqui de glicose, e depois ele vai começando a absorver essa glicose através de todo o corpo. E quanto mais demora para você absorver essa glicose, para consumir essa glicose, quer dizer que você tem uma maior intolerância à glicose. Você fica mais resistente a ela. Isso é o que a gente pode ver aqui. Os animais, não teve diferença então nos animais com a dieta controle entre o treinado e o não treinado. Só que quando o animal se alimenta da dieta hiperlipídica, então ele tem esse aumento na tolerância à glicose, que isso é ruim para ele. Só que quando ele é treinado, ele reverte esse padrão. Então ele traz de novo a tolerância à glicose dele para o nível dos animais controles saudáveis com a dieta padrão. Então ele já fez esse panorama geral dos pais, dos pais que vão ser usados nesse trabalho. Então, qual que foi o próximo passo dele? Ele pegou esses pais, tanto da dieta controle com a dieta hiperlipídica, colocou ele para cruzar com mães sedentárias e só receberam a dieta controle. Então, a única diferença, por enquanto, está nos pais. E avaliaram os filhotes, macho e fêmea, desses pais, que também ficaram consumiram a dieta controle. Então, a única diferença de dieta e de comportamento, né, treinado ou não treinado, está nos pais. Então, o que a gente vai ver agora são todos nos filhos, só que é o efeito da interação do comportamento dos pais. Perfeito. O que a gente viu aqui, então, só para situar vocês, a barra branca são os animais sedentários com filhos dos pais sedentários com a dieta controle. Barra preta, filho dos animais treinados, alimentados com a dieta controle. Barra vermelha, sedentário, pai sedentário com a dieta hiperlipídica. Azul, treinado com a dieta hiperlipídica. E eles avaliaram esses filhos por um ano, não é isso? Eles acompanharam esses animais por um ano. E aqui eles avaliaram, então, de novo, fizeram aquele teste de tolerância à glicose. E o que eles viram? A partir de 36 semanas, por exemplo, as fêmeas aqui, desenvolvendo, então, essa maior tolerância à glicose, né? E o animal treinado, ele reduz isso, então o treino foi bom o treino do pai foi bom pro filho, no decorrer da vida dele, para a filha, no caso, né? A dieta do pai influenciou negativamente, então, essa tolerância à glicose, e a atividade física nos filhos dos animais obesos reverteu esse padrão deletério de tolerância à glicose das filhas. E esse padrão aí, Marcinho, ele se assemelha muito com um ganho de peso, assim, pelo que eu vi no último gráfico. Então, meio que o exercício, apesar de uma dieta hiperlipídica, ele praticamente se iguala a uma pessoa que não faz exercício, mas tem a dieta normal.
Não sei Isso, se é essa a isso dá para ver, interpretação que... isso dá para ver em relação ao peso dos filhotes, dá para ver aqui, né? Então, por exemplo, a única coisa que foi diferente aqui foi o peso corporal dos filhos é maior para os pais obesos. Já para os pais obesos não treinados, desculpa, obesos, no caso aqui, então, os obesos sedentários. Já no caso dos obesos treinados e do sedentário não treinado e treinado, o peso não diferenciou. Isso para as fêmeas. Para os machos, para os filhotes machos, não teve diferença no peso. Entretanto, teve o aumento na intolerância, na tolerância de glicose aqui. E também que foi revertido da mesma forma como foi para as fêmeas, foi revertido para os machos. Uma coisa que é legal de observar aqui não teve diferença na massa magra dos filhotes, tanto em fêmeas quanto em macho, não teve diferença na massa gorda, né, para os machos, mas teve essa diferença na massa gorda para as fêmeas. Então, as fêmeas, filhotes de pai obeso sedentário, elas tinham um aumento na massa gorda, e esse aumento era prevenido pelo treino dos pais. Além disso, eles mostraram isso aqui em machos, nos filhotes machos, que o efeito, ele não é o efeito benéfico, ele não vale só para um tecido, ele é um efeito que eles aproximaram assim sendo para o corpo todo. Uma coisa sistêmica. Ele é um efeito sistêmico, isso. Eles viram que os animais, isso aqui então, só para explicar, né? São animais sedentários e treinados, todos eles passaram pela High Fat Diet. Então, os filhos dos animais passaram pela High Fat Diet, sedentário e treinado. E eles viram que esses tecidos, o músculo, o tecido adiposo, isso aqui é o tecido adiposo perigonadal e o coração, então eles aumentam o consumo de glicose. E isso é bom para os animais. Então, eles mostram que o treino do treino dos pais foi benéfico para diferentes tecidos dos filhotes. Isso já na idade adulta, só para deixar bem claro, assim, né, que tipo, esse efeito ele é duradouro. muito duradouro. Então, como já se sabe, a célula paterna que dá origem então à prole, ao filho, é o espermatozoide. Então, os pesquisadores eles foram olhar para a única célula que foi passada para o filhote, né, que entrou no óvulo da fêmea e foi passado deu origem ao filhote. E o que eles viram? Isso aqui é no espermatozoide do pai, então. Os animais que se alimentaram com a dieta hipergordurosa, então, os sedentários, eles tiveram uma menor motilidade dos espermatozoides, então eles têm uma menor qualidade do espermatozoide, e o treinamento físico, ele foi capaz de prevenir esse prejuízo que o espermatozoide possa vir a sofrer. Isso já até se sabe, de uma certa forma, é bem conhecido que em humanos a obesidade ela desregula os níveis de testosterona nos homens e diminui muito a motilidade do espermatozoide também, e eles confirmaram isso experimentalmente. Isso foi só uma confirmação, porque isso já é bem estabelecido, assim, foi só digamos assim, uma prova de conceito deles. Sim. E o que eles trazem de novo aqui no caso o perfil de expressão de RNA, que é que é ligado então com, digamos assim, com a saúde, né, do espermatozoide, que é o que vai modular a expressão dos diferentes genes. Então ele mostra que quando no animal sedentário com a dieta normal ele tem esse perfil de expressão. Quando você é treinado, você aumenta a expressão desses RNAs, principalmente eles falam aqui os RNAs pequenos. Quando você passa pela a dieta hiperlipídica, você tem uma downregulação, uma baixa expressão desses RNAs pequenos, e quando você treina, você tem esse perfil muito mais próximo dos animais controle do que dos animais obesos. Então ele mostra a partir disso que você está melhorando a qualidade dessas células e que isso é passado para a prole, e que esse efeito, né, passado para a prole
dura até a vida adulta, que eles avaliaram até a vida adulta, né, até 1 ano do animal, dura até a vida adulta da sua prole. Bom, Thiago, então o que basicamente esse trabalho mostra, né, ele traz uma boa notícia. Diversos trabalhos mostram então que esses hábitos dos pais, das mães também, mas como é um especial Dia dos Pais, a gente está dando um enfoque para os pais no caso. Né? Então, esses hábitos, digamos assim, não saudáveis dos pais trazem um impacto negativo para os filhos, isso durante muito tempo, e que o que esse trabalho mostra é quando você tem uma atividade, faz uma atividade física, você leva uma vida saudável, saudável não, digamos assim, com atividade física ativa, prevenir esses problemas que você poderia, porventura, passar adiante na sua próxima geração. Então, a gente traz essa mensagem, né, de pense para os pais, né, de os candidatos a pais, né? Candidatos aos pais também, isso. Principalmente os candidatos a pais, porque os pais agora já foi, né? Mas os candidatos a pais, vocês têm a responsabilidade hoje com a vida dos seus filhos de amanhã e os seus hábitos vão impactar na vida dele. Então, se você tem hábitos não saudáveis, você vai levar um prejuízo para a vida do seu filho. Mas por outro lado, né? Você tem também todo o controle na sua mão. Se você tiver uma vida saudável, regrada e ativa, você consegue melhorar muito a vida do seu filho, isso no longo prazo. E isso desmistifica muito uma coisa que existe de que os hábitos, tanto maternos quanto paternos, influenciam em doenças congênitas em geral. E que depois que um filho nasce aparentemente saudável, parece que a responsabilidade dos pais ela acaba naquele momento. Mas não, esse artigo ele é muito interessante por isso, que repercute na vida adulta do filho o comportamento, nesse caso, paterno, que os pais tiveram até 1 ano de idade de um animal, que isso seria 35, 40 anos de um madura, ser humano. Né? Sim. E a gente não sabe se tem mais para frente também, porque eles pararam de acompanhar ainda. Então, eu chutaria que sim, mas isso é muito interessante, sim. Não, eu achei esse artigo muito legal e traz um pouco a responsabilidade aos pais também, porque até então era muito recaído sobre as mães, né? Por uma questão até mais óbvia. Legal, Marcinho. Olha, apesar do nome da autora principal ser Goodyear, e esse ano não ser muito bom, eu sabia que eu não ia resistir, eu ia falar. Olha, eu me dou por satisfeito. E vamos para a dica do colegiado. Roda a vinheta! Marcinho, eu vou começar com a minha dica do colegiado neste especial de Dia dos Pais. Primeiro, mando um grande abraço para o Coronel Menezes, meu querido pai. E eu vou indicar um canal no YouTube que se chama Alta Fidelidade. É um canal onde o jornalista ele discute álbuns, discografia. É um canal voltado para música. Então, quem gosta de música, eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha lá e você vai achar alguma coisa que interesse ao seu gosto musical. Ele circula em vários gostos musicais diferentes, da MPB ao rock internacional. Então, Alta Fidelidade, sigam esse canal no YouTube. A minha dica do colegiado vai ser um filme, agora já um tanto quanto velho, o filme O Paizão. Já que a gente está falando de hábitos que passam de pai para filho, nesse filme o pai ele não é exatamente o pai biológico da criança, mas ele a herança dele é passada de uma outra forma. Então, O Paizão. Legal. E aproveitar aqui, Thiago, queria fazer uma dedicatória desse vídeo nosso aqui, então, para o meu pai, seu José Márcio Ribeiro, e também deixar uma dedicatória em memória para o meu avô, que nos deixou recentemente, que está fazendo falta também, enfim, para os meus 2 pais mais próximos aí. Fica aí a dedicatória desse nosso pequeno canal, mais grande de amor que a gente tem por ele
E só nós dois sabemos o quanto a gente se dedica trabalhando e preparando cada episódio desse aqui. Bom, Marcinho, vamos parar por aqui, senão a gente vai começar a chorar. Um grande abraço, te vejo semana que vem. Até mais, galera. E bom Dia dos Pais. Valeu!